Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 7. Você crê que Deus fala com o seu povo? Você crê mesmo que Deus fala? Amém? Então eu creio que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque eu estou aqui apenas como um vaso nas mãos dele. E ele usa para falar conforme ele quer, conforme ele deseja ministrar sobre as nossas vidas. E lá em Marcos, capítulo 7, do versículo 31 em diante, diz assim, Marcos 7, do 31 até o 37, diz assim: De Tiro, ele foi para Sidom, e depois voltou ao mar da Galileia, pelo caminho das 10 cidades. Trouxeram-lhe um homem surdo e gago. Todos pediam a Jesus que pusesse as mãos sobre o homem e o curasse. Jesus o retirou do meio da multidão, pôs os dedos nos ouvidos do homem e depois cuspiu e tocou na língua dele com a saliva. Então, levantando os olhos para o céu, ele suspirou profundamente e ordenou, Efatá, que significa abre-se. Naquele mesmo instante, o homem pôde ouvir perfeitamente e começou a falar corretamente. Jesus ordenou à multidão que não espalhasse a notícia, porém, quanto mais ele os proibia, mais eles tornavam o fato conhecido, porque estavam simplesmente maravilhados e diziam, tudo o que ele faz é maravilhoso, ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Amém? O Senhor colocou essa palavra no meu coração para estar compartilhando com a igreja. E antes de a gente adentrar na mensagem, não sei se vocês perceberam, eu creio que esse texto aqui é um texto muito assim, discutido e perguntado. As pessoas se perguntam, Jesus cuspiu e passou saliva no homem, ali na boca do homem, como que pode? Jesus pegar cuspe, ele cuspiu, Jesus era homem, era o cuspe de ser humano. E enquanto o culto estava passando aqui, rolando, acontecendo, né, João até comentou aqui, hoje teve momento missionário, Santa Ceia, o louvor foi de quase 1 hora e tudo assim diferente, né, do costume. E para mim, que sou uma pessoa muito da organização, do cronograma, essas coisas para mim me tiram um pouco assim do ritmo. Mas já adentrando nessa questão da palavra do Senhor, com a graça de Deus, eu sou bem flexível para essas coisas. Mas o Senhor já traz até aqui uma ilustração. Quando o Senhor quer trabalhar, quando o Senhor quer fazer alguma coisa em nossas vidas, não é da nossa forma. Eu estava pensando, enquanto eu meditava nessa palavra, se Jesus estivesse aqui hoje, e imagina que ele está aqui, e ele sentou aqui, está sentado aqui, está aqui a multidão, e tem pessoas aqui precisando de milagre, e ele de repente cospe na mão, literalmente, e pergunta, quem quer o milagre? Vou ter que passar esse cuspe aqui na sua cara. Quem será que iria gostar? Quem será que iria aceitar essa forma de Deus trabalhar? Você aceitaria um cuspe passado em você? Para quem é mulher, que é um pouco mais, né, nojenta com as coisas, eu digo porque eu sou também. Será que a gente aceitaria Jesus, um cuspe sendo passado, tocado em nós? Eu digo isso como uma forma daquilo que aconteceu, a forma como Jesus trabalhou. Mas nós não podemos nos prender à forma como nós achamos que é o jeito de Jesus trabalhar. Mas é a forma como Ele quer trabalhar. É a forma como Ele quer fazer. E ali Ele tinha um motivo dele, aqui não está explícito o que Ele queria fazer com aquele intuito, com aquela atitude, na verdade. Teve outra também que Ele cuspiu, fez lodo. Tem lá no Velho Testamento também, quem se lembra de Naamã? Vocês se lembram de Naamã? Naamã estava o quê? Leproso, cheio de pereba, né? E o profeta mandou ele ir aonde? No rio? E o rio era o quê? Sujo. Provavelmente tinha mau cheiro. Aqui em Vitória da Conquista não tem rio, né? Não.
Tem rio aqui? Eu nem não sei. Ah, tá. É que eu não conheço. Eu conheço lá na minha cidade. Eu sei que tem um rio que passa no meio da cidade. E é um rio que cai um monte de esgoto dentro. Né? Tem gente que toma banho sem problemas, né? Mas você imagina, o profeta pediu a ele para ele ir tomar banho num rio sujo. A forma ali de trabalhar, né? Deus sabe como trabalha com cada um de nós. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu gostaria só de trazer sobre o texto, porque é um texto muito discutido, mas nós não costumamos questionar muito a forma como Deus trabalha, porque Ele tem o modo e o porquê dele faz as coisas. Ele tinha um motivo dele fazer aquilo. E, na verdade, esse texto, eu quero trazer algo assim, para quem gosta de... Para quem é mais assim, como é que é a palavra? Mais místico, gosta muito dessas coisas. E eu quero falar hoje um pouco sobre o Efatá. Efatá. Inclusive, eu coloquei, né, como título dessa mensagem, o que está fechado vai se abrir. Efatá. Efatá é uma palavra aramaica que significa literalmente abre-te. Não é uma palavra mágica, né, como abracadabra, simsalabim, né, que fala que as palavras mágicas que tem por aí. Mas o Efatá é uma palavra que aramaica, que era o costume de Jesus falar nessa língua, então ele falou Efatá. Em inglês, open up. Quem fala inglês aí? Open up. É em inglês, Efatá. E o Senhor foi colocando essa palavra no meu coração. Eu falei, Efatá, o que é Efatá? E eu fui buscar, conhecer a palavra, conhecer o texto e entender. E diante desse texto, desse homem que estava surdo, aqui fala que é gago, algumas falam que ele era mudo, que ele não falava, aqui fala que ele é gago, né? Não falava direito. E eu fiquei pensando, todos nós buscamos soluções para problemas que vão surgindo no decorrer da vida. Podemos fazer muitas coisas, mas existem situações que só quando Jesus disser Efatá acontecerá. Todos nós buscamos soluções para problemas, né? Quem aqui não tem nenhum problema para resolver? Alguém tem? Alguém não tem, na verdade? Você aí não tem nenhum problema na sua vida para resolver? Todos nós temos problemas, temos dificuldades, e todos nós buscamos soluções para os problemas. Não buscamos? Nós buscamos soluções. Nós buscamos soluções. Mas quando nós entendemos que existem situações, existem coisas que somente quando Jesus declarar, quando Jesus fizer, vai acontecer, as coisas vão clarear mais em nossa mente. E eu trouxe aqui até alguns exemplos de coisas que aconteceram no Efatá, né, que se abriram. O Mar Vermelho aconteceu o quê? Ele se abriu. A prisão de Pedro, quando a igreja orava por ele, aconteceu o quê? Se abriu. Paulo e Silas, quando adoravam na prisão, o que aconteceu com a prisão? Ela se abriu. E a palavra do Senhor diz, né, eu não anotei aqui o texto, eu não vou lembrar, mas se nós batermos, a porta vai o quê? Abrir. E eu quero falar sobre esse abrir de Deus em nossas vidas, sobre o Efatá do Senhor em nossas vidas, sobre quando Jesus quer declarar algo para se abrir sobre as nossas vidas. E quando nós vemos aqui esse homem que estava nessa situação, nós podemos pensar, como eu posso viver o Efatá do Senhor na minha vida? Como aquilo que está fechado pode ser aberto, pode se abrir na minha vida? E esse texto ele traz informações interessantes para nós, que faz a gente refletir como nós podemos viver o Efatá do Senhor, o declarar de Deus abrir sobre as nossas vidas. E a primeira questão que nós podemos pensar aqui, que nós vemos no texto, é que nós precisamos levar a situação até Jesus. No versículo 32 diz: trouxeram-lhe um homem surdo e gago. Trouxeram-lhe. Não foi Jesus que foi até o homem. O homem foi levado até Jesus. E nós precisamos entender que muitas vezes, algumas situações em nossas vidas, nós esperamos Jesus trabalhar, esperamos Jesus fazer, mas nós não levamos a situação até Ele. Nós não pegamos aquela situação e entregamos diante dEle. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Você crê nisso? Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Mas será que você reconhece que Ele pode trabalhar na sua vida? Será que você crê que Ele pode resolver a sua situação? Porque você, ao levar até Jesus a sua situação, você está reconhecendo que só Ele pode fazer.
Você está reconhecendo que Ele é capaz de fazer. E quando aquele homem foi levado até Jesus, aquelas pessoas estavam com fé, reconhecendo que Ele poderia curar aquele homem. E nós precisamos entender que nós também precisamos aprender a levar as nossas situações diante de Deus. E eu coloquei aqui 4 questões que vão nos ajudar. 4 armas, ferramentas que a gente precisa entender de forma separada. Isso aqui é importante para nós, irmãos. Nós temos aqui o ministério de intercessão na igreja e tudo, nós costumamos sempre estar em oração. Mas eu quero falar hoje sobre, aqui é só no primeiro ponto, tá? Oração, clamor, súplica e intercessão. Você sabe a diferença? Da oração, do clamor, da súplica e da intercessão? A oração é o seu diálogo com Deus. É quando você chega diante de Deus e começa a conversar com Ele. É a sua intimidade com Ele. É o seu viver com Ele. Você fala com Ele. Você conversa com Ele. E a oração nós costumamos ter no momento de devocional. Nós vamos ali tirar um momento para falar com o Senhor, para abrir o nosso coração para Ele, para falar do que está acontecendo. E quando nós entendemos também o que é clamor. Clamor é o grito da alma em desespero. Eu não sei se você já passou por alguma situação em que você gritava, em que sua alma clamava, em que sua alma assim, estava tão assim aflita que você clamava, Senhor, me ajuda. Como aqueles homens ali que estavam por onde Jesus passava e falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquilo é um clamor, tem misericórdia de mim. Aquele clamor da alma que está em desespero. A gente falou de oração, você conversa com Jesus, você fala com Ele, você chega diante dEle. O clamor, quando você desesperadamente clama por auxílio, clama por socorro. E nós temos a súplica, que inclusive Paulo orienta, né? Orações e súplicas. A súplica é o pedido humilde e persistente. Eu não sei como você é no seu dia a dia com o Senhor. Eu costumo em todo momento suplicar. Quem tem filho vai entender nessa ilustração. Você que tem filho já viu quando o seu filho começa a falar para você, mamãe ou papai, por favor, deixa. Por favor, mamãe, por favor. E começa, mamãe, por favor. Isso é súplica, ele está suplicando, por favor, quase joelho, não tem? Mamãe, te começa a encher a paciência até que você deixa. Isso é súplica. Nós precisamos aprender a suplicar diante de Deus. Enquanto você está ali lavando sua louça, você está na sua casa, você está na rua, acontece isso direto comigo. Existem algumas situações que eu coloco diante de Deus, que eu peço ao Senhor para fazer, para o Senhor trabalhar. Em determinados momentos do meu dia, quando eu estou tomando banho, quando eu estou ali lavando a louça, quando eu estou cozinhando, quando eu estou fazendo na academia, na minha mente fica, Senhor, faz isso. Em todo momento eu fico lembrando, Senhor, faz isso. Senhor, faz isso. Eu falo assim, não é para o Senhor não esquecer. Eu fico sempre lembrando, Jesus, faz isso. Vai lá nessa situação. Vai lá. Isso é súplica. A sua vida começa a viver uma vida de súplica. Você vive suplicando a Deus por algo. Você vive suplicando a Deus por você, por situações. E isso faz parte para que nós possamos viver o efatá de Deus em nossas vidas. E o último aqui é a intercessão, que é orar ou agir em favor de alguém que não pode ou não sabe como buscar a Deus por si mesmo. Ou até sabe, mas você quer interceder por aquela pessoa. A intercessão é quando você leva uma oração diante de Deus que não é para benefício próprio. Não é para você receber algo, mas você vai levar alguém diante de Deus. Você vai levar uma causa que você não vai ser beneficiado, mas é aquela pessoa, isso é intercessão. Você colocar alguém, Senhor, faz essa obra nessa vida. Senhor, abençoa fulano, abençoa aquela pessoa, Senhor, liberta aquela pessoa. Senhor, trabalha, Senhor, faz isso, faz aquilo. Você está intercedendo diante de Deus por uma pessoa. Isso é intercessão. Então, como nós podemos levar a situação até Jesus? Existem essas 4 formas. É você orar, você ter o hábito de orar, você clamar, chorar, se rasgar diante de Deus, você suplicar em todo tempo, Senhor, faz a tua obra, Senhor, faz isso, Senhor, faz, e interceder, colocar pessoas, situação, circunstâncias diante de Deus. Amém? Aqui é a primeira questão, o primeiro ponto que nós podemos fazer, aquilo que depende de nós, para a gente poder viver o efatá do Senhor, para que a gente possa viver o abrir de Deus em nossas vidas. E a segunda questão, o segundo ponto, que é muito importante também, nós precisamos permitir que Jesus nos separe
da multidão. A gente vê que Jesus o retirou, aqui no versículo 33, Jesus o retirou do meio da multidão. Jesus tirou aquele homem do meio da multidão. A gente precisa permitir muitas vezes que o Senhor nos tire do meio da multidão. A multidão fala muito sobre o que é comum à maioria, sobre o que a maioria faz, sobre o que a maioria busca. E muitas vezes nós precisamos sair do meio da maioria. Não que você vai se isolar, não no sentido físico de se isolar, mas no sentido de não pensar como a maioria, de não querer o que a maioria quer, porque a maioria queria só o milagre, né? A maioria estava ali, queria o milagre, mas quem era discípulo, mas quem estava próximo, quem realmente conseguia ver a maioria dos milagres e presenciar tudo aquilo que Jesus fez, foram os discípulos, né? Mas aqui a questão não é sobre isso, mas é sobre se separar da multidão. Sair do que a maioria faz e ir para o lugar de intimidade. Ali aquele homem teve a oportunidade, mesmo sem enxergar, mesmo sem falar e sem ouvir, ele teve a oportunidade de estar mais perto de Jesus, de sentir o toque de Jesus, porque Jesus tocou ali, né? Aqui fala que ele, deixa eu ver onde foi, ele declarou, levantando os olhos para o céu, ele suspirou profundamente e ordenou, Efatá, que significa abre-se. Aqui pôs os dedos no ouvido, né? E depois cuspiu e tocou na língua. Então o Senhor tocou naquele homem. Aquele homem pôde viver o toque de Deus em sua vida, porque ele estava ali separado da multidão. E a gente vê isso em outras situações, quando a filha de Jairo, por exemplo, né? Jesus fez aquele milagre de forma ali no secreto, de forma íntima. E nós precisamos buscar esse lugar de intimidade com o Senhor. Aqui nós estamos num momento de multidão, irmãos. Aqui não é que é um momento que não é para a gente estar. Nós precisamos estar, porque é o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos para congregar, para estar uns com os outros. Mas um momento de intimidade, o Senhor nos chama para estarmos mais perto dEle, para que a gente possa vivenciar aquilo que Ele tem para nós, como indivíduo. E outra questão sobre se separar da multidão, nós precisamos aprender e deixar nos desligarmos do barulho do mundo para ouvir a voz de Deus. Se desligue do barulho do mundo para ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos muito barulho, irmãos, não dá para a gente concentrar em uma voz apenas. Não tem como. Se os irmãos, todo mundo começar a conversar junto, você vai conseguir ouvir uma voz, por exemplo, de alguém que está lá no fundo, que ela está falando, você não vai conseguir entender, porque vai ser muito barulho, vai ter muita distração, você vai ouvir uma coisa aqui, não vai entender direito, daqui a pouco você ouve outra coisa aqui. Nós precisamos distanciar do barulho do mundo para ouvir a voz de Deus. E nisso aqui eu lembrei agora que semestre passado, creio que a maioria sabe que eu faço faculdade e eu fiz meu TCC e foi um momento assim muito difícil, de estresse, um momento muito assim de trabalho mesmo, sabe? E diante disso tudo, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, naquele momento que eu estava vivendo, porque eu estava num momento de preocupação, eu estava num momento de sobrecarga, de muita coisa para fazer, e eu não só faço faculdade, né? Faculdade é só um detalhe da minha vida, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, e além de ser esposa, sou esposa de pastor ainda, né? Que tem atribuições, então são muitas demandas. E dentro desse tanto de coisas acontecendo ao meu redor, o Senhor ministrou no meu coração, que eu até achei que seria essa palavra que eu ia estar trazendo hoje, mas não foi essa outra palavra, né? Que foi a respeito do coração e da semente. Quando o semeador sai para semear a semente, e a semente cai no solo. Eu não lembro se é o espinho ou se é... Não lembro qual é a parte que fala sobre as preocupações da vida. As preocupações da vida. E o Senhor colocou no meu coração para mim não deixar a semente no meu coração, a semente de Deus na minha vida, a palavra de Deus na minha vida ser sufocada pelas preocupações da vida. As preocupações da vida vêm. São barulhos, são distrações. As preocupações da vida estão aí. Amanhã, provavelmente, muitos aqui vão ter que trabalhar, levantar cedo, vai ter que preparar comida, vai ter que preparar a casa, vai ter que fazer alguma coisa. A maioria vai ter que fazer, não é? E diante disso, essas preocupações da vida, nós precisamos ter muito cuidado, porque essas preocupações da vida podem sufocar a palavra de Deus. Essas preocupações da vida podem sufocar aquilo que Deus quer fazer germinar e brotar em nossas vidas. Então, irmãos, tenha isso em mente, deixa Jesus te separar da multidão, não permita que o barulho do mundo atrapalhe você de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, né, como ali, Elias, que estava na caverna,
Para me lembrando aí que é tanta coisa que a gente acaba confundindo. Quando veio aquele vento suave, né? A brisa suave, quando ele estava ali naquele momento. Muitas vezes nós precisamos ter esses momentos para o Senhor falar conosco, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio àquela tanto de barulho, nós precisamos às vezes separar esse momento para ouvir a voz de Deus. Porque sabia que existem milagres que acontecerão na quietude do isolamento, no secreto com Deus? Você sabia que existe efatá do Senhor na sua vida? Existem milagres de Deus que Ele quer fazer na sua vida, que vai acontecer quando você fechar a porta do seu quarto, quando você dobrar o seu joelho, quando você jejuar e quando você começar a orar, clamar, suplicar e interceder. Porque a gente quer o efatá, né? Abre, Senhor, o céu sobre a minha vida. Abre, Senhor, as portas. Abre, Senhor. Mas esse homem aqui, ele estava separado da multidão. Ele estava ali num momento de mais intimidade com Jesus. E foi naquele momento que o milagre de Deus que ele precisava aconteceu. Muitas vezes nós precisamos, irmãos, tomar atitudes mesmo, de ir para a intimidade com o Senhor, para clamar ao Senhor, para dar passos em direção ao Senhor, para ver o efatá em nossas vidas, para ver as coisas se abrindo em nossas vidas. Porque existem milagres que não vão acontecer no meio da multidão. Existem milagres que vão acontecer aqui, eu creio. Que Deus pode fazer e hoje eu creio que Ele vai fazer neste lugar. Você crê nisso? Eu creio nisso, mas existem milagres que não vão acontecer aqui, que não vão acontecer quando você for naquela conferência, que não vão acontecer quando você for a tal profeta, mas que vai acontecer quando você ir para o seu quarto, fazer jejum, oração, se humilhar e se arrepender dos seus pecados. Existem milagres que vão acontecer quando essa postura que ninguém vê, que não é publicada, mas que quando você vai ali, você vai ver acontecer ali. E depois daquilo ali, todos vão poder contemplar, porque ali, depois que o milagre acontecer, todos puderam ver aquilo que Jesus fez na vida daquele homem. Amém? E em terceiro lugar, para que nós possamos viver o efatá, o abrir de Deus em nossas vidas, nós precisamos deixar Jesus tocar o que está fechado. Deixar Jesus tocar o que está fechado. O que está fechado na sua vida? Existe algo que está fechado? Existe uma porta que tem muito tempo que você quer que se abra e ela não se abriu ainda? Existe algo na sua vida, existe algo na sua mente, na sua vida espiritual, existe um dom que você quer muito, que você quer ter esse dom de Deus? Está fechado? Existe algo fechando aquilo ali? Existe algo na sua vida emocional, talvez você tenha há tanto tempo lutado contra uma depressão, que talvez ninguém saiba, contra uma ansiedade que tem feito você muitas vezes parar no meio do caminho. Lutado e muitas vezes buscado a medicina, buscado o auxílio humano, que está aí justamente para nos auxiliar. Será que existem coisas fechadas na sua vida financeira? Existem portas fechadas na sua vida emocional, no seu casamento, na sua família? Na igreja, será que existe algo fechado? Nós precisamos deixar Jesus tocar o que está fechado. Deixar Jesus tocar. E muitas vezes Jesus vai tocar, não é como nós queremos quando nós vimos aqui. Jesus tocou com cuspe. Ele usou algo assim, que o cuspe costuma ser algo para desprezar, né? Quando você costa, você está desprezando aquilo. Será que nós estamos desprezando aquilo que Jesus quer fazer? Porque a gente acha que é muito insignificante, porque a gente acha que não é bom o suficiente para nós, porque, eu acho que é isso, eu acho que não é assim. Será que o meu achismo, aquilo que eu acho, está condizente com aquilo que Deus quer fazer? Aqui também nessa questão de deixar Jesus tocar o que está fechado, nós podemos pensar na surdez espiritual, como aquele homem estava surdo. A surdez espiritual, será que você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Talvez não é por causa do barulho, mas talvez o problema está aqui, o ouvido está tampado. Assim como Paulo ali, né? As escamas dos olhos estavam fechadas, muitas vezes os ouvidos podem estar fechados. Espiritualmente, Deus está falando, e não entra no ouvido. É como se fosse como qualquer outra palavra. Deus está aqui, Jesus está aqui, e Ele quer tocar este lugar também. Ele quer trabalhar. Jesus toca em nossa deficiência, em nosso ponto fraco, que nos impede de ouvir a sua voz.
Ele toca em nossa deficiência. Eu não sei qual é a sua deficiência, você sabe. Mas saiba que Jesus toca. Ele toca e Ele quer tocar nessa noite para trazer cura, para trazer libertação, para abrir, para liberar o efatá sobre as nossas vidas. Não esconda suas feridas dele. Não esconda o lugar que está aí, machucado. O lugar que está aí, apertando, doendo. Não esconda de Jesus. Talvez tenha muito tempo, você até já se acostumou. Não se acostume com essas feridas que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. Não se acostume com aquilo que está fechado por muito tempo. E Deus quer abrir. Nós vemos lá em Daniel, quando Daniel orou, o que aconteceu com a resposta? Demorou de chegar. Demorou, mas já estava vindo. Porque existia ali uma batalha que estava acontecendo para que a resposta não chegasse. Será que nós conseguimos discernir quando algumas coisas é tempo de Deus? Existem coisas que é o tempo de Deus em nossas vidas, que nós passamos, que o Senhor vai nos permitindo passar por desertos, por situações, porque Ele está nos preparando e está fazendo algo ali em nossas vidas. Mas existem situações que talvez é algo que está preso no mundo espiritual e que exige de nós uma atitude para aquilo acontecer. Exige de nós fé para aquilo acontecer. Nós vemos que a maioria das pessoas que foram curadas aqui por Jesus, elas tiveram fé que aquilo iria acontecer. Como está a nossa fé nessa noite? Será que nós conseguimos crer que Deus ele pode abrir algo nessa noite sobre as nossas vidas? Eu creio que Ele pode abrir. Então não esconda as suas feridas dele, exponha para Ele, exponha. E em último lugar, quarto lugar, para vivermos o efatá em nossas vidas, existem situações que só se resolverão ao Jesus ordenar: efatá, abre-te. Existem situações que nós vamos fazer, nós vemos aqui um processo que nós vamos fazer, né? Nós vamos levar a situação até Jesus, nós vamos permitir que Jesus nos separe ali da multidão, nós vamos deixar Jesus tocar o que está fechado, mas existem momentos, existem situações que só vão ser abertas quando Jesus falar: efatá. Só quando Jesus falar: abre-se. Existem situações que é só quando Jesus falar que vai acontecer. Só quando Ele falar. E Jesus ele não realiza apenas uma cura física ali naquele homem, mas Ele faz uma abertura espiritual e transformadora. Nós vemos que o intuito de Jesus nunca foi curar apenas por curar. Para você não sofrer mais, eu vou te curar para você não sofrer mais, porque você sofre muito, né, com essa enfermidade, e eu não quero ver você sofrendo. O intuito de Jesus não é apenas curar fisicamente, mas é curar nossa alma. É transformar o nosso coração, é transformar as nossas vidas. E o efatá do Senhor que Ele quer fazer, que Ele quer abrir em nossas vidas, é por completo. Jesus ele não trabalha apenas no meu físico. Eu sou curada fisicamente, mas minha alma não está muito boa, estou doente há tanto tempo, não consigo me curar. Jesus ele quer você por completo. Ele quer te curar por completo. E nós precisamos, para isso, buscar o poder divino diante de situações que nós não podemos resolver. Tem coisas que nós... Calma aí, que o cabelo aqui está no olho. Tem coisas que nós não temos controle. Eu creio que você já deve saber disso, né? Tantas situações que nós já passamos e que nós passamos, que eu não tenho controle sobre isso. Eu estou aqui hoje... Como os irmãos sabem, eu não sou daqui da cidade, eu moro aqui com meu esposo e com meu filho, não tenho parente aqui na cidade. Minha mãe mora a quantos quilômetros daqui? 550 quilômetros de distância daqui. Minha mãe perdeu meu padrasto, nós perdemos o meu padrasto tem 2 anos. Nós perdemos a minha avó tem 5 meses. Então, assim, foram várias situações que foram acontecendo que não estavam no nosso controle. Situações que abalaram a família, que mudaram as estruturas da família, todo mundo que passa por situações parecidas sabe como que funciona. Eu estou aqui, minha mãe está lá. Aqui eu me preocupo com ela, minha mãe, é normal. Ela tem as dificuldades dela física, existem coisas que ela tem que ir no médico, fazer consulta, e daqui, eu marco o médico daqui para ela lá. Eu entro em contato com o médico daqui, marco, converso com minha irmã que mora fora também, do país inclusive, que é mais difícil ainda, e a gente conversando ali para resolver a situação dentro da casa dela lá. Mas existem situações, coisas lá que eu sei que estão fora do meu controle. Eu entendi isso. E foi nisso aqui que o Senhor ministrou essa palavra sobre a minha vida. Que existem coisas que eu vou fazer, que eu vou me esforçar, mas eu preciso
clamar ao Senhor e confiar que tem coisas que é Ele que vai fazer. Que eu posso clamar daqui e Ele cuidar lá. Porque o que eu posso fazer, eu faço. Mas eu sei que aquilo que não depende de mim, Ele fará. Porque Ele pode. E é nisso que entra que nós precisamos buscar o poder divino diante das situações que nós não podemos resolver. Nós, como seres humanos, nós queremos as coisas assim, muito palpáveis, muito visíveis. E buscamos fazer muitas coisas. Mas nós precisamos entender que em determinados momentos é só o Senhor que pode trabalhar naquela situação. É só o Senhor que pode entrar naquele coração. É só o Senhor que pode curar aquela enfermidade. É só o Senhor que pode realizar aquele milagre. É só o Senhor que pode fazer. E quando nós entendemos isso, nós começamos a caminhar em direção a isso. Nós começamos a buscar, a viver isso. Nós começamos a pensar nisso, a sentir isso. E a nos mover por isso. Porque quando nós confiamos em Deus, Ele é quem faz. Lá em Salmo 127 também diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão. Eu posso fazer muitas coisas, mas se não for o Senhor que fizer, se não for o Senhor quem guardar, o que vai adiantar? É em vão que eu faço. É em vão. Então tudo depende do Senhor. Tudo nós dependemos de Deus, como nós vimos os exemplos aqui do Mar Vermelho se abriu. Moisés abriu o Mar Vermelho? O cajado de Moisés, se ele fincasse ali, iria abrir o Mar Vermelho? Não, foi Deus que abriu. Deus que abriu. A prisão de Pedro foi aberta por Pedro? Pedro que abriu? Foi a igreja que juntou a multidão lá e foi lá abrir? Não, foi Deus. Foi Deus quem abriu. Paulo e Silas, quando adoravam, foi a música ali, que uma vibração ali mais grave, né? Vocês que entendem mais aí de música, que foi lá e igual baixo ali quando estronda, que foi lá e quebrou aquela corrente e abriu aquela prisão? Não foi, foi Deus. Então, existem coisas que nós vamos fazer, que nós vamos sim nos mover em direção, mas vai chegar até certo ponto que nós nos limitamos. Nós vamos chegar no limite. E quando nós chegarmos naquele limite, nós precisamos entender que agora é Deus que vai fazer. Que agora é Deus que vai trabalhar. Que agora é Ele que vai realizar. E se nós não entendermos isso, irmãos, nós sofremos muito. Nós nos frustramos com Deus, nós nos frustramos com a igreja, nós nos frustramos com as coisas de Deus, porque chegamos no limite, chegamos no limite. E se nós não entendemos que dali para frente é Deus que trabalha, nós vamos ficar ali, tentando, e as coisas não acontecendo. Nós precisamos entender que o efatá do Senhor acontecerá em nossas vidas, quando nós levarmos a situação até Jesus, quando nós permitirmos que Jesus nos separe da multidão, quando deixarmos Jesus tocar o que está fechado, e entender que existem situações que só se resolverão ao Jesus ordenar. Ele dá uma ordem: efatá, abre-te. Você crê nisso?